coisas saem do papel. Aqui está um exemplo, né, de alguém que está sonhando um sonho, que tem pessoas que acreditaram nesse seu sonho, uma coisa inovadora, transformadora, e que deu certo. Por quê? Porque você tinha um bom projeto, uma boa ideia, e além da sua disposição de lutar por isso, pessoas que sonharam com você esse sonho e lutaram a sua luta. É isso que a gente precisa. É verdade. E espantar, né, aqueles que dizem que nunca vai dar certo, que está errado, que não vai conseguir. Porque... Aquele que vem gorar aqui está longe. E viu, vem, João? tem um monte. Infelizmente tem um monte. A gente precisa ficar de perto de pessoas que são otimistas, que acreditam, que perseveram e que nos ajudam a transformar o sonho em realidade. Não tenha dúvida nenhuma. E a gente acompanha, né? Você há muito tempo aí, amigo, parceiro, irmão aí. A gente sabe da sua luta, como foi, né? Desde da sua primeira candidatura em Botucatu, aonde você colocou o seu nome, né, como candidato a prefeito de Botucatu. Na época, o zum, 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 o Aue, mas quem é João Cury? Né? Todo mundo conhecia, entre aspas, que era o mais conhecido, nosso amigo, nosso querido irmão Fernando Cury. Mas quem era João Cury para ser prefeito de Botucatu? Então, olha, já tem muita gente, ó. O Ideraldo já está aqui, a Isabel Cristina Rossi Conte já está aqui, um beijo o pra Lincoln Bel, Andrade já está aqui, já está parabenizando você pela grande criatura, pelo grande ser humano que você é. A Andresa Garcia também já está aqui conectada com a gente. Muitas lives. Um abração para todos eles, que legal. Puxa vida, tudo gente conhecida, amigos. Então, hoje eu tenho certeza que a gente vai quebrar todos os recordes da rádio aqui, né? Porque é uma figura que marcou presença, deixou um legado dentro de Botucatu. Além de um nome forte que já vem desde lá do passado, né? Do nosso querido, seu pai, seu Jamil, né? Deixou um legado e você veio para a prefeitura e mostrou que quem pode, quem quer, faz. Então, o que eu gostaria de perguntar? Primeira pergunta para você. Dentro dos seus 2 mandatos como prefeito em Botucatu, qual é a retrospectiva que você pode fazer de tudo isso, João? O que você absorveu em tudo isso na sua vida? O que você pôde aumentar na sua vida dentro da sua área profissional? Valério, olha, a oportunidade de você administrar uma cidade que nem a nossa, né, uma cidade desafiadora, uma cidade importante do estado, uma população que te ajuda demais, que te apoia demais quando ela percebe que você quer fazer o melhor, que você está disposto a ouvi-la. A cidade de Botucatu é uma cidade que tem muita gente boa, tem muita gente que tem o que dizer, né, que quer contribuir voluntariamente, não quer ganhar para isso, nada disso. O que as pessoas querem é serem ouvidas. E tem muita gente que, quando você ouve, traz para você ótimas ideias para melhorar a cidade. Cidade é a nossa grande casa, né, onde a gente vive, todos nós vivemos. Não então nós temos dúvida. que cuidar da cidade, nós temos que desenvolver a cidade, fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades na nossa cidade. Né? Eu me lembro que quando a gente lançou essa candidatura lá em 2008, aconteceu como aconteceu com você aqui. Quer dizer, vocês são loucos, não vai dar certo. Vocês são um bando de moleque. Tá? Era uma coisa inusitada. E eu até entendo, quer dizer, nós não éramos desse mundo, né? Meu pai tinha sido prefeito 20 anos atrás, mais de 20 anos. Então, era uma coisa bastante complexa ali. Muita gente falava, olha, é um bando de jovens aí que não vão para chegar em lugar nenhum. Mas a gente foi conversando com as pessoas. E ao conversar com as pessoas, nós fomos montando, né, uma proposta para Botucatu, ouvindo as pessoas. Porque Botucatu, como eu disse, tem muita gente que tem o que dizer e as pessoas estavam carentes de espaços para participar. Né? E a cidade era uma cidade que tinha tudo para dar um grande arranque, né? Tudo para dar, e parecia que ela estava travada ali, esperando o momento. Né? Eu me lembro, eu costumo dizer que o torra-torra, já que nós estamos aqui nos comerciários, né, no sindicato, o torra-torra era o símbolo, né, de uma Botucatu que estava esperando algo acontecer para ela deslanchar. E eu me lembro que era um esqueletão lá no centro da Rua Amando, um elefante branco. Há anos, eu acho que mais de 10 anos, né, e eu falava assim, ó, esse é o retrato da cidade, uma cidade que tem tudo para deslanchar, mas parece que ela empaca, parece que ela está empacada. E a gente... Depois, logo um ano depois, junto com o Joseí, que era um querido amigo nosso também, saudoso Joseí, né, nós fizemos um trabalho de
de conversar com os proprietários do Torra-Torra, achar uma saída para o imbróglio jurídico que estava ali, né? E o Torra-Torra acabou se transformando no que é aquele prédio hoje no Torra-Torra, e a cidade acabou deslanchando. Então, quando você me pergunta, João, você tem, o que você absorveu? Eu absorvi, né, uma relação muito próxima com esse povo. Né? Eu tenho com esse povo uma dívida de gratidão impagável, que o povo de Botucatu já fez por mim, pela minha família, nos dando a oportunidade, né, de estar à frente da prefeitura, de trabalhar pela cidade, gerou em nós, né, em todos nós, pelo Fernando também, é uma dívida de gratidão que nós não temos tempo de vida para pagar. E é gostoso, porque você sai na rua, né, a gente encontra tanta gente amiga, a gente vai fazendo amizade, eu vou no Montemor, ando lá no Montemor, a gente sai na rua para andar, sempre vem amigos para abraçar, para caminhar com a gente, lá no Jardim Brasil, no Marajoara, em Rupião, no centro da cidade. Então, na verdade, a política ela é bendita. Eu costumo dizer que a política não é maldita, ela é bendita. A política feita com princípios, com valores, é difícil. A vida pública é muito difícil. Mas a política feita com princípios, com valores, ela é uma grande ferramenta de transformação da sociedade, né, para você melhorar a vida das pessoas, porque a política é isso, a política é uma ferramenta para você melhorar a vida das pessoas, para você fazer com que as pessoas tenham oportunidades de serem mais felizes, né, de se desenvolver e desenvolverem os seus filhos, as suas famílias, né? Então a política, quando é feita dessa forma, ela é um grande instrumento, e eu acho que a política, além de você promover mudanças transformadoras na vida das pessoas, ela também te traz grandes amigos, bons amigos, te traz algumas decepções, né, óbvio, algumas desilusões, mas de forma geral, quem passa pelo que nós passamos, nunca mais é o mesmo. Eu, depois que fui prefeito 8 anos de Botucatu, eu entrei de um jeito na prefeitura, não só fisicamente também entrei de um jeito, cabelinho preto, magrinho e tal. Aí, né? Hoje já tenho aí os sinais de uma boa luta, mas além de você não ser mais o mesmo fisicamente, você nunca mais é o mesmo depois que você passa pela prefeitura, você nunca mais é o mesmo como pessoa, né? Porque você passa a enxergar o outro. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, né? Então, quando você começa a enxergar no outro a razão de você estar ali, né, do seu trabalho, você nunca mais é o mesmo, né? E você se preenche em ver, né, com que as pessoas tenham oportunidade a partir do seu trabalho. Isso é muito gratificante, né? E assim foi durante 8 anos, assim vem sendo lá na FDE, na fundação que eu estou lá em São Paulo, na educação, né? E a gente vai fazendo dessa nossa jornada aí uma travessia para tentar fazer com que a política seja algo virtuoso, seja algo do bem, né, e que seja algo voltado para a sociedade, para a gente melhorar a vida das pessoas. Olha que legal. É isso aí. Olha, João, não vou tratar de senhor, porque não cabe, porque somos amigos, somos irmãos. Pelo amor de Deus. Né? Olha aqui, Celso Ricardo Laposte, o Milton Mauro Caricati Devidé, nosso amigo Bolinha, o Percy Cassimiro, o Alexandre Santana, o Milton Mauro Caricati Devidé está mandando parabéns pelo programa. Muito obrigado, Milton. O Marcelo Delavia e Raymond, sabe quem que é, né? Sim. O PC da Silva e a Terê Campanha, o Claudemir Santos e o Washington Santos, o Guerino Pimentel, o Percy está mandando um bom dia ao grande amigo e ex-prefeito João Cury. Grande Percy, um abração a você, ao Bola, a todos vocês aí. Ao Fábio Santos, lá do Sim Comerciário de Garça, também está acompanhando aqui. O Wilson Tavares Filho, o José da Sim de Colvelpa, lá de Lençóis Paulista, o Paulo Andreotti, a Alessandra Mussolini, a Sandra Souza, a Patrícia Salomão Lecioli, mandou assim: de cinza era a cidade antes do João, com ele ficou linda, moderna, colorida, ele além de ter a visão, foi e fez. Puxa vida, Pati, obrigado pelas palavras de carinho, obrigado, Patrícia, você é uma querida. E todos vocês que estão nos acompanhando, não tenho palavras para agradecer aí a participação, a audiência e também o carinho dessas pessoas. Tem muita gente aí que eu conheço e que me ajudaram muito nessa caminhada. Não tenho 8 dúvida. Anos aí, tem muita gente, porque como eu disse aqui, ninguém faz nada sozinho, Valério. Aqui, Andorinha não faz verão sozinha, né, João? Eu tô num lugar, nos sindicatos comerciários, que me ajudou barbaridade. Quando a gente pensou junto, você lembra disso? Muito bem. O Sérgio Ortiz, a questão da creche do comércio. Nossa, que legal. Foi a primeira do estado também. Foi. Outro exemplo
né, de coisas que falaram, isso não pode, isso não vai dar certo, isso é contra a lei. E nós, eu acho que também na política, vocês têm isso aqui no sindicato também, uma boa dose de teimosia não faz mal para ninguém, né? Não, aí é o desafio. É o desafio, que não pode, é ilegal, daí senta com o advogado, senta lá, o sindicato aqui, e nós acabamos fazendo a primeira creche do comércio voltada para as mães comerciárias do estado de São Paulo. Você lembra? Depois veio o pessoal de Votuporanga aqui, pessoal de Barretos, de Rio Preto. De Rio Preto, para conhecer e levar o modelo que foi implantado em Botucatu para essas cidades. Isso a gente fez junto. Fez junto. Então, Patrícia, um monte de gente aí, eu sou muito grato, porque foram pessoas que acreditaram desde o começo nesses projetos. Não tenha dúvida. Olha, tem muita gente, a Ana Cláudia Ramos, o Rodrigo Martins, o Douglas Pacheco, Jamila Cures, conhece? A Josi Ruas. Opa! João, saudades, beijo. A Josi, querida irmãzona. O Paulo Andrioli também está mandando bom dia. O Tiago Padovan, o Regis Valê. O Tiago tá. João, política do bem. Você é a política Tiagão, do beijo bem. Pro você, irmão. O doutor Carlos Ortiz também está conectado com a gente aqui. O Sérgio Scaglione, o Regis Valê. Abração a vocês, meus amigos. Outro para você, o Manuel Pacheco, a Jaqueline de Oliveira, o César Coliche. Cezinha, um beijo, Cezinha. Olha, você vê que é um modo diferente que a gente tentou implantar e deu muito certo, João. Aqui eu fico muito feliz, sabe por quê? É aquilo que você sempre diz, né? O sonho, quando é realizado, a gente vê a consequência. Não é verdade? É verdade. Quando se luta, quando se vai atrás... Eu passei aí uns 6 anos tomando burdoada de tudo quanto é lado. Fui chamado de louco, você é imbecil, não vai dar certo isso nunca. Onde você já viu fazer uma rádio, pôr na internet, que é isso? Eu fui lá, eu sou teimoso. Italiano teimoso dá nisso. É verdade. É verdade, todo mundo falava, não vai ter tempo, já tiraram eu do ar aqui por fazer essas coisas, já denunciaram, não sei porquê, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo o meu. Como você sempre fez o seu, dentro de Botucatu, dentro de uma prefeitura que você tinha um grupo que te apoiava, um grupo que você coordenava, mas que, veja bem, você escutava todo mundo, como você sempre fez nos 2 mandatos que você realizou dentro de Botucatu. E é aqui que você pode ver, né? O legado que você deixou dentro de Botucatu, que você é querido por todos. Não tem quem chegue aqui e venha falar mal. Tem sim aqueles que são contras, né? Aquilo que a gente almeja, que a gente sonha que pode dar certo. E a pessoa vem querer estragar. Mas nós somos teimosos, né? Mas você sabe, Valério, que até as pessoas que se colocam com opiniões divergentes, contrárias, elas nos ajudam. Eu sempre tive no meu mandato pessoas muito críticas à nossa administração, que eu nunca achei ruim. Eu acho bom porque você não acerta sempre. Onde está o homem, está o erro. Então, durante 8 anos numa prefeitura, é inevitável que você também cometa erros, né? E é inevitável que as pessoas apontem, né? Olha, isso não está bom, isso tem que melhorar, poderia ser assim. Então, quando você também recebe as críticas, é importante você recebê-las, né, com humildade, porque muitas vezes as pessoas estão querendo mostrar que existem outros caminhos. Né? Então, assim, eu agradeço também muita gente que em algum momento foi crítico, que colocou outra opinião, que divergiu, porque a gente constrói uma cidade assim. Você não é dono da verdade. Claro. Inclusive em política, eu aprendi que não existe verdade absoluta. Né? A primeira coisa para você estar na política é reconhecer que existem outras verdades além da sua. Né? Além da sua. Perfeito. Então, quando você tem pessoas que, olha, o que machuca na política não é a crítica, que é para construir algo novo ou algo diferente. O que machuca na política é a crítica pessoal. A mentira. E que envolve a família, que envolve questões de caráter. Aí isso machuca, isso desgasta. Agora, quando é o seguinte, esse cara fez praça, não devia fazer praça, devia fazer isso, vai investir lá em vez de investir. Isso é crítica boa. É a crítica boa, é a crítica de quem está apontando para você outros caminhos, que muitas vezes você não enxergou. Né? Então, o Santo Agostinho, que é um santo que eu gosto muito, que ele falava, eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, do que aqueles que me adulam porque me corrompem. Né? Então, é inevitável que você, em 8 anos, também escorregue. E se você escorrega, é importante ter pessoas para te dizer, olha, não é por aqui, é por ali. Agora, escorregou,
Vamos ajudar a levantar vamos corrigir o caminho. Não tem problema. Nosso governo não era um governo, não foi um governo infalível. Né? Eu me lembro muito bem, quem que não se lembra, o pessoal fala, mas então, dá um exemplo, uma coisa, eu me lembro muito bem, eu tinha acabado de entrar na prefeitura, acho que não tinha nem um ano ainda de mandato, quando estourou aquele problema da Praça dos Eucaliptos. Nossa Você lembra disso, lá no Jardim Paraíso? Que Aquilo confusão, ali foi hein? uma confusão, fizeram para você ter uma ideia, eu fui tirar, acho que eu tirei uma dúzia de eucalipto, inclusive alguns eucaliptos que tinha lá estavam ocos, corria o risco de cair, mas eu não ouvi. Eu sou uma pessoa que acho que o bom gestor é, antes de tudo, um bom ouvinte. É aquele que sabe ouvir as pessoas. E naquele episódio eu aprendi muito. Pode parecer um episódio banal, mas eu aprendi muito no primeiro ano de mandato. Porque eu achei que era uma coisa tão óbvia você tirar. Aquilo era um mato com uma dúzia de eucalipto. Era um mato, aquela rotatória. Sim. E que a gente queria transformar numa praça. Né? Só que... o que a gente mais, o político, o Valério, é interessante, ele precisa ouvir mais, porque quem ouve mais erra menos, né? E não querer adivinhar o que as pessoas precisam. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema e é o grande desafio. O político gosta muito de falar e ouvir pouco. A gente precisa de mais políticos que ouçam. Eu aprendi isso na porrada. Esse episódio da Praça dos Eucaliptos me marcou muito, porque foi exatamente um episódio que, se eu tivesse ouvido mais as pessoas daquela região, talvez, não que eu não tivesse feito, mas eu teria feito diferente. De outra forma. De outra forma, discutindo melhor, apresentando um projeto. E eu parti do princípio de que tirar aquelas árvores dali, os eucaliptos dali, não era um problema, porque eu estava com a boa intenção de querer melhorar o espaço. E apanhei para burro. Para você ter uma ideia, foi feito até meu velório lá, meu enterro. É verdade. Juntou um grupo de pessoas ali. Tudo bem que tinha um pouco de políticos ali incitando ali a população, mas fizeram um enterro meu ali, enterro do João Cury, João Motosserra e tal. Então, para mim, foi a primeira trombada que eu dei, fruto da minha inexperiência de que deveria ter ouvido mais. Né? Porque depois eu fui ouvir as pessoas, e depois já é tarde, né? As pessoas falavam assim, pô, João, você tirou o eucalipto daqui, eu vim aqui desde os 5 anos de idade com meu avô e com meu bisavô ficar debaixo dessa árvore. Então, para você ver que quando você não ouve, né, parece que é uma bobagem, mas depois que você ouve, a gente percebe que naqueles eucaliptos tinha a história de vida de muita gente, né, as lembranças de muita gente. Então, essas pessoas se sentiram, obviamente, aviltadas, se sentiram ultrajadas, porque assim, pô, o cara vem aqui, acabou de entrar na prefeitura, tira isso, não conversa com ninguém, por mais boa intenção que eu tivesse. Entendi. Então você vê o que é, né, quando você não ouve, eu aprendi muito com aquele episódio, né, muito, e depois procurei pautar a minha vida pública, a minha administração até hoje, nessa capacidade que a gente tem, quem está na vida pública tem que ter, que é de ouvir, né, para saber o que acontece e para quando tomar decisão, tomar a melhor decisão. Eu falo isso, quem ouve mais, erra menos. Errar é inevitável, porque onde está o homem está o erro. Tá o erro. Né? Então e quem está na vida pública, que tem que fazer escolhas todos os dias, porque governar, Valério, é fazer escolha. Né? Eleger prioridade e fazer escolha. Não tem jeito, você não tem condições de atender a todos ao mesmo tempo. Não tem como. Quando você não tem condição de atender a todos ao mesmo tempo, você tem que eleger prioridade. O que eu vou atender agora, o que eu vou atender amanhã, né? Que área é mais importante nesse momento. Então você tem que ouvir, porque a população te ajuda a eleger prioridade. Aí, quando você ouve, a chance de você errar diminui. Né? Porque a população fala, olha, pode ir por aqui, que aqui é o que a gente precisa. Então aí você tem a chance de acertar maior. A gente vai aprendendo, né, a experiência ao longo dos anos vai te mostrando qual a melhor forma de seguir. Então eu não critico não quem faz as críticas, quem se posicionou contrário. Eu acho que no final das contas isso tudo soma para a gente ter, né, e graças a Deus eu acho que a gente teve, né, um mandato aí que a população de alguma forma acabou atestando e avaliando de forma positiva. Não, você não tenha dúvida, né, principalmente por tudo que você deixou. Olha aqui, tem muita gente conectada aqui, João, são centenas e centenas. Olha aí, eu vou ficar perdido, hein, gente? Se eu pular alguém, vocês me perdoem. É o César Coliche, o Marcos Zoian, o professor Nenê, o Guilherme Torres, né? O Antônio Roberto Mauad, né? O nosso querido amigo. Guilherme, dá um abraço Turquinho, em todos aí também. Né? O professor Nenê tá mandando uma aqui. O sonho não realizado com o Amém, né? Que foi o quê? Com o UPA, quer dizer. Não entendi aqui.
sonho não realizou-se com a UPA. É a UPA, eu acho que ele deve estar falando, um abraço ao professor Nenê, ex-vereador. Professor Nenê, um abraço a ele. O professor deve estar falando da UPA que nós construímos, está praticamente pronto, eu acho que está, se eu não me engano, deve estar terminando de comprar os mobiliários, equipamentos, para a abertura da UPA. Eu tenho certeza que o Pardini até eu estava falando aqui, né, na entrada aqui, tinha uma senhora que me perguntou, né, eu falei, ela é muito importante, a UPA lá no Jardim Brasil. A UPA é uma espécie de um pronto-socorro. Isso. Que vai, a hora que inaugurar, ela vai ajudar bastante a desafogar aqui o pronto-socorro aqui da Vila Assunção. E ali ela fica na divisa do Jardim Bandeirantes com o Jardim Brasil. Né, nós construímos, praticamente deixamos pronto, o Pardini acho que está acertando os últimos detalhes, para a inauguração. E eu acho que vai ser muito importante esse equipamento de saúde na região leste, porque hoje a região leste é uma das regiões mais populosas de Botucatu. Então, aquela região Jardim Brasil, Conde de Serra Negra, Jardim Cristina, Jardim Peabiru, toda aquela região Coab 4, a hora que tiver um equipamento de saúde ali, né, essas pessoas não vão mais precisar se deslocar aqui para o centro da cidade, aqui na Vila Assunção. Aqui é o nosso pronto-socorro municipal. No pronto-socorro. Então, a gente divide um pouco o atendimento e a gente consegue melhorar a qualidade, o tempo de atendimento para a população. Mas eu acho que é uma questão de tempo, tem que abrir, concordo com o Pardini, tem que abrir com calma, porque isso tem um impacto. Hoje, na saúde, Valério, construir, as pessoas não imaginam, né, mas construir é mais barato do que manter. Não tenho dúvida. Você tem que preparar o orçamento público para quando você vai abrir um equipamento de saúde, porque o equipamento de saúde não é um equipamento que você abre, faltou dinheiro, você fecha. Né? Depois você causa um problema para a população. Né? Então você tem que preparar bem o momento de abertura para quando você abrir, você ter a tranquilidade, a certeza de que você vai aguentar, né, assumir todas as despesas decorrentes para a manutenção e qualidade, e a boa qualidade do serviço. Então eu acho que é dessa forma que o Pardini deve estar estudando, né, eu imagino a abertura do equipamento, mas foi um legado que nós deixamos, né, nós deixamos isso como um legado para as próximas gerações e tenho certeza que mais dia, menos dia, a administração do Pardini vai abrir essa UPA, ou se vai chamar de outra forma, não tem problema nenhum, o importante é que atenda as pessoas. Vai chamar UPA, não vai chamar UPA, o importante é que seja um espaço para atendimento de saúde do município, e eu tenho certeza que ele, o Queco, nosso secretário de saúde, eles vão escolher a melhor forma de abrir aquele prédio e prestar serviço para a população. Olha aí, que legal. Está respondido aqui ao nosso professor Nenê, nosso amigo também, todos os dias conectados aqui com a gente. Olha, o Alexandre Matos, o Xandão, a Fernanda Santana, o Stefano Garzesi Cassetari. Um abraço a todos. O Fernando Graner e o Ronaldo de Camargo. Olha, a Fernanda Santana, abraço, João Cury. Olha, aqui tem mais aqui. O Antônio Muad, né? Nosso turquinho. Boa, João Cury. Bela entrevista, Valério. Obrigado. A Ana Tereza Rossi, o Mauro da Rus, o Alexandre Xandão. Abraço, Valério e João. Fala que meu pai, Felipe, mandou um abraço para você. Um abraço, Xandão. Olha aí, que legal. Abraço a vocês todos aí em casa. O Cláudio Milanese também está conectado. Claudião, nosso bombeiro querido. Isso, aqui me ajuda muito no Jornal da Manhã, que a gente faz aí todos os dias que ele não está de serviço aqui. A Jaqueline mandando um abraço a todos os funcionários do Hospital Estadual, né? Uma obra aqui do nosso querido ex-prefeito João Cury, o Zetão Mariano, o Jânio Gonçalves. Zetão, Janinho. O Jânio esteve aqui ontem, parabéns, muito obrigado por ter aceito também. O Marcelo da Rusa, abraço, João. Marcelão, tamo abraço, junto. Irmão. A Ana Cassimiro, Puxa olha aí. Vida, o Ronei Milanese, lá em Santos. O Cláudio Milanese, bom dia, João. Sempre devemos aprender com os erros. Lembro bem disso. Grande prefeito e inestimável amigo e irmão. Abraço fraternal. Abraço, irmão. Olha aí, professor. O Sérgio Henrique Ortiz também está aqui. O Fernando Garcia. Gente, tem muito. O Jânio. Parabéns, Valério, pelo programa. Parabéns, João, pelo que fez para Botucatu. Nossa cidade evoluiu demais com sua gestão. Obrigado, Jânio. Olha, parabéns aqui de novo. O professor Nenê também está mandando outro aqui. Um sonho que não conseguiu realizar, o complexo esportivo no Montemor, né? O Edmundo Anselmo Paganini, a Gina, o Francisco Antônio, o Fernando Graces,
Olha só, rapaz. João, o Higino, bom dia e grande abraço a você, Valério, e ao ex-prefeito, o Isaías Colino, nosso querido vereador, presidente da Câmara. Está mandando um abraço ao nosso João Cury e futuro deputado federal. Bom, isso depois nós vamos falar, viu? Fernando também aqui, o espanhol. Feliz ano novo, João. Então você vê que é muito legal, né? Muito legal essa atitude. João, você não faz ideia, eu acredito que você também tenha se sentido assim, desde que você fez as suas 2 gestões em Botucatu, quando a gente faz um trabalho e dá certo, né? A gente fica muito contente porque a gente pode levar isso para a nossa população. A gente agrega muita coisa boa. Vem as críticas, já me denunciaram, já tiraram eu do ar, já fizeram de tudo. Como você disse, 2 italianos teimosos, não vou deixar para trás. E está aqui, hoje é realidade. A nossa rádio né? Direto, o pessoal está ouvindo pelos nossos sites, pelas nossas redes sociais e ao mesmo tempo televisiva. Porque quem vem e senta aí, põe a cara para bater. E eu acho mais legal disso, que ao mesmo tempo muita gente que escuta o rádio ou escuta, conhece a voz, mas não conhece a pessoa. Como antes, que antecedeu você aqui, a nossa querida Tenente Coronel Kátia. Todo mundo ouve falar, tem uma Tenente Coronel, mas ninguém conhecia ela. Ela vai no rádio, dá entrevista, mas ninguém conhecia a Kátia. E prata da casa. E prata da casa. A Kátia é uma querida, estudamos junto. Então. Chegou a Tenente Coronel, é prata da casa. Hoje teve aqui me agraciando assim. Também com a sua presença aqui. Nossa, eu fico muito feliz com isso. E, olha aí, o telefone não para, viu, João? Se eu deixasse o telefone hoje, você não ia conseguir falar as coisas aqui, porque eu tinha certeza que a hora que você estivesse aqui, ia ser de grande coisa. Ó, tem umas perguntas aqui, João, que já deixaram aqui, né? O prefeito foi nascido em 22/10 em Botucatu. Como prefeito, qual foi o maior desafio que você encontrou? Puxa, foram vários, viu, Valério? Assim, tem coisas que me marcaram muito mais, não pela obra em si, mas pelo alcance social, né? E de coisas, de experiência de vida que eu tive e que, como eu te falei, carrego pro resto da vida. Eu me lembro quando a gente entrou na prefeitura, durante a campanha, eu fui lá no Montemor, na Rua 14. Ali tinha uma favelinha, famosa favelinha do Montemor, a Rua 14 do Montemor, na área verde. Tinha ali cerca de 40, 60 famílias que moravam numa situação muito precária mesmo. Eu me lembro que eu entrei num casebre, não devia ter mais de 15, 20 metros quadrados, e tinha uma mãe com 5 filhos dentro daquela casinha, né? Energia muito ruim, precária também, casas praticamente de papelão, era um papelão duro, e eu não conhecia aquilo, rapaz. Aquilo me marcou, me chocou, porque eu sou nascido e criado em Botucatu, e eu só fui conhecer aquela favelinha do Montemor quando eu fui candidato a prefeito. E me marcou ver a situação que aquelas famílias viviam. Tinha um pai e um filho que moravam numa casa que não tinha privada. E eles saíam assim do cantinho ali, tinha uma focinha e faziam fora da casa eu me lembro as bem suas disso. necessidades. Então aquilo, sabe quando aquilo te toca? Daí quando a gente ganhou a eleição, aquilo meio que virou uma obsessão para mim, para tentar dar uma condição de vida melhor para aquelas famílias. Eu comecei a ir atrás de recurso, né? A gente aderiu, nós somos Botucatu, foi a primeira cidade da região a aderir ao programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que eu queria trazer casas para Botucatu. Botucatu ficou muito tempo sem construir casa e tinha um déficit habitacional muito grande aqui. Eu lembro quando a gente fez a primeira inscrição, chamada de inscrição, deu mais de 15 mil pessoas, né, que foram lá se cadastrar, pessoas que aguardavam a oportunidade da casa própria. Então foi uma loucura aquilo. O ginásio municipal lotou de gente esperando casa. Isso era comecinho do meu mandato, 2009. E eu fui atrás de recursos e a gente conseguiu o primeiro dinheiro para construir o Santa Maria. Esse que é um bairro legal. Hoje. E eram 407 casas. Santa Maria foi o primeiro bairro que nós construímos na minha administração. Né? 407 casas. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falava, gente, nós temos 16 mil pessoas esperando e nós vamos sortear 407 casas, não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha, quer dizer, é 3% do que as pessoas precisam. Muito pouco, né? Então você imagina a minha angústia, você tem 16 mil pessoas esperando casa e você vai sortear 400. Quer dizer, vão ter 400 pessoas felizes e 15.600 tristes, né? Porque vão ficar frustradas.
E aí a gente fez um trabalho bacana junto à Caixa Federal, né, aqui na cidade com a população, e a gente construiu o primeiro bairro, que é o Santa Maria, depois construímos vários bairros, né, mas o primeiro bairro, e ali a gente começou a fazer a mudança dessas famílias que moravam naquela favelinha e para o Santa Maria. E a gente, essas pessoas, muitas delas, a mudança delas cabia numa Kombi. Porque eles não tinham praticamente nada, tinha um colchãozinho, então era gente muito simples. E eu me lembro quando a gente começou a levar essas famílias. Pegamos uma família que a menininha tinha um gatinho, leva todo mundo, a hora que chega lá no Santa Maria, do outro lado da cidade, esquecemos o gatinho da menina, volta correndo para pegar o gatinho para a menina, porque a menina... Aí as famílias foram entrando nas suas casas de alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, para quem morava em casa de papelão de 15 metros quadrados, sem privada. Eu me lembro quando o último que a gente transferiu do Montemor, daquela favelinha, para o Santa Maria, era esse pai e esse filho, que entrou na casa, né, e a hora que eles entraram na casa, morava também num casebrinho ali, sem nada, ele entrou na casa sem luz, e ele entrou na casa, apertou o interruptor, acendeu a luz, e ele gritava para o pai, né, e o pai falava, olha filho, tem luz, tá? O menino correu no banheiro, apertou a descarga, né, e gritava para o pai, pai, tem descarga, puxa, ô Valério, pode parecer uma bobagem, tem muita gente que já até ouviu eu falar isso mais de 1000 vezes, né, mas isso é uma coisa, quando você fala assim, João, o que te marcou? Isso me marcou muito, você poder tirar uma pessoa que mora numa favelinha, numa casa de 15 metros, sem privada e sem energia elétrica, né, e você levar para uma casa de alvenaria, um pai e um filho, né, com uma casa de alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, né, aquilo parece que tudo se justifica. Sabe, você fala, puxa vida, eu acho que se eu fosse embora naquele dia para minha casa, eu falava, valeu. Né, porque, no final das contas, administrar é isso, é para as pessoas que mais precisam. A prefeitura tem que atender a todos, eu não tenho dúvida disso, mas quando você não tem condição de atender a todos ao mesmo tempo, né, você tem que ter um olhar para aqueles que não têm outra oportunidade, senão aquela que o poder público oferece. Porque o rico, eu não sou de família pobre, Valério, então eu posso falar isso tranquilamente. Assim, as pessoas que têm mais posses, mais condições, elas não põem filho na creche, elas não precisam de posto de saúde, porque elas têm plano, né? Elas pagam escola particular, tem uns que chegam a ter motorista, guarda-costas, tal. Então, administrar a coisa pública, né, é administrar para os mais carentes, para aqueles que mais precisam. E quando você consegue tirar alguém, acabar com o crime ambiental que tinha lá, porque aquilo era uma área verde, ocupada, invadida, você tira aquelas pessoas, tira aquelas casas, recupera a área ambiental e coloca essas pessoas numa casa e dá dignidade para essas pessoas, porque a casa própria é muito mais do que algo que tem um valor financeiro. Isso que eu queria dizer para as pessoas na época. Eu falava assim, gente, eu não estou dando, a gente, assim, vocês, primeiro que ninguém dá nada, essas pessoas ainda que pagavam pouco, mas pagavam parcelas de R$60, R$70 por mês para ter uma casa, né? Agora, essas pessoas, a casa própria, o sonho da casa própria não é um sonho material, né? Que você, ó, eu tenho a casa própria, agora eu tenho um bem que vale 100 mil, 150 mil, não é isso. Nada disso. A casa, para essas famílias e para todos nós, ela é algo muito mais profundo, se você pensar. Ela é a proteção da família. Entendeu? É a proteção da família, é ali onde a família se constitui. A família é uma célula sagrada, né, que a gente tem que cuidar. Então, quando você tem a oportunidade de fazer isso, para as famílias estarem protegidas, se desenvolverem, né, e poderem criar os seus filhos ali com proteção, com segurança, isso é muito gratificante. Então, de uma das passagens que eu me lembro, essa foi uma das mais marcantes, não pelo valor das 400 casas, pelo valor da obra, mas pelo valor social, pelo alcance social que elas tiveram e o impacto que elas tiveram nessas famílias que provavelmente estavam ali entre as famílias mais carentes da nossa cidade. Eu não tenho dúvida disso, e eu vejo até hoje, né, a emoção que você sente quando você comenta esse assunto. Eu tive várias oportunidades de estar junto, te acompanhando nas suas caminhadas aí, na sua eleição, que eu aprendi muito com você também, né? Eu até tenho uma passagem, a gente foi, acho que lá para cima, acho que era no Jardim Paraíso, que nós chegamos numa casa e você se emocionou muito mesmo,
A hora que eu entrei no quintal e te chamei. Falei, vem dar uma olhada no varal. Ah, eu lembro disso. Você lembra daquela foto? Dos uniformes. Todos os uniformes lá que você tinha cedido, eu lembro que você ficou muito emocionado, como toda a nossa equipe. Até hoje. Não é verdade? Se eu fechar o olho, eu lembro. A gente era uma lembro. família, você estava junto, era uma família com 4. A mãe tinha solteira, 4 na escola. E a gente tinha acabado de entregar, Botucatu a prefeitura nunca tinha dado um uniforme escolar para as crianças. Né? E essa era uma meta que eu tinha, de querer dar os uniformes, porque, Valério, assim, a gente vive numa sociedade, infelizmente, muito hipócrita. Que as pessoas são julgadas pelo que elas vestem, pelo carro que elas têm na garagem. Então, às vezes, se o menino tem uma camiseta de marca, ele tem um grupinho. Se ele não tem, ele não participa daquele grupo. Né? Então, a gente é muito medido pelo carro, pela roupa, né? E essa é a sociedade hipócrita, porque é uma sociedade que exclui. E você acaba enaltecendo nessa sociedade as pessoas que têm condição. E tem muita gente boa que não tem condição, mas tem direito à oportunidade. E quando eu falei, a gente precisa dar uniforme para as crianças, mais uma vez, muita gente falou, não pode. Que é o começo da nossa entrevista. É verdade. Você falou, olha, tem um monte de gente para dizer que não dá. Né? Não pode, é ilegal, tal. Nós fomos atrás e resolvemos dar os uniformes. Eram 5 camisetas, 5 meias, agasalho, sainha para as meninas, tênis. E aí, a gente distribui os uniformes, é gostoso e tal, mas você tem 2 coisas que me marcaram muito. A primeira foi essa, quando a gente foi andar num bairro, você me chamou e falou, olha ali. Eu entrei naquela casa, o varal tomado por uniforme. Todinho. A mãe veio, me deu um abraço, falou, prefeito, eu quero te agradecer, porque eu tenho 4 na escola. 4 na escola da prefeitura. E se não fosse esses uniformes, eu não ia ter condição de comprar uniforme para os 4, porque a minha renda não me permitia. E a gente lembra, eu acho que você lembrou de uma história, e aquele varal tomado de camisetinha azul, com a listrinha amarela, né? E aquilo me marcou muito, porque é a hora que você vê o benefício na ponta, né? Mudando e melhorando a vida das pessoas, e a mãe, né? Porque a mãe é uma coisa, né? Quando você administra e você tem a relação com a mãe, isso é uma relação muito forte. Eu tinha uma relação muito forte com as mães, com as mulheres no meu mandato, né? E eu me lembro dessa cena dessa mãe, quando me deu um abraço, a gente se emocionou, nós choramos junto, eu e ela ali, ela contando que os uniformes para ela foi uma forma dela poder fazer com que os filhos tivessem todos a mesma roupa para ir na escola, e ali não tinha na escola, eu gostava muito do uniforme, é que quando você tem todos uniformizados na escola, não tem mais o rico do filho e o filho do pobre, todo mundo é igual, né? E na escola o espaço deve ser assim mesmo, as pessoas não podem ser mais ou menos porque ela tem um tênis Nike, né? Um tênis importado, não pode isso, se na sociedade, e eu dizia isso, se fora dos muros da escola a sociedade é assim, e a gente não tem como mudar isso rapidamente, pelo menos dentro da escola nós temos que acabar com isso. Ou seja, todos vão ser iguais. Todos têm que ser iguais. Você não pode ser diferente por conta do tênis que você tem. Né? Então, a escola, essa questão dos uniformes era uma política social importante e que a gente viveu na pele. E né? Ela ainda, eu lembro muito bem, a hora que ela veio, que ela te abraçou, que ela te agradeceu, ela falou, eu fico emocionado, cara. Ela abraçou você e disse, agora os meus filhos são iguais aos outros. É isso mesmo, eu também lembro disso. Lembra? Opa. Nossa equipe inteira chorou, saímos de lá, a felicidade dela e das crianças pagou tudo. Pagou tudo. Pagou tudo aquela campanha. Aquela campanha pagou tudo. Eu saí de lá vendo muito mais diferente a situação, como você que não conhecia, eu também não. Entendeu? A hora que ela veio, que ela te abraçou, que ela chorou, que ela falou, hoje os meus filhos são iguais a todos, aquilo desmontou tudo. Desmonta. E é isso que vale, né, Valério? No final das contas, se não for para essas pessoas, se não for por isso, pode pegar o chinelinho e ir embora para casa, porque a gente não presta. Se não for por isso, não presta para estar na vida pública. A vida pública é isso. Né? É você poder promover esse tipo de condições, né, para todos. As pessoas têm direito a ter as mesmas oportunidades. Depois
Cada um vai se diferenciar de acordo com o seu talento, sem dúvida a sua nenhuma, dedicação, né? mas o ponto de partida as pessoas têm o mesmo direito de ter as mesmas oportunidades. Aí o que é mais talentoso vai se diferenciar, aquele que trabalha mais vai se diferenciar, mas a gente tem que ter igualdade de oportunidades para todos. E trabalhar na política é gostoso porque quando você tem essa oportunidade de promover isso, você nunca mais é a mesma pessoa. Você muda pro resto da vida, porque é como se você fosse picado, tocado por algo mágico, né? Quando você entra numa casa daquela, você recebe uma mãe que te fala isso, é como se você ali fosse tocado por algo que nunca mais sai de você. É uma experiência que você nunca mais vai falar, eu não tive. Esquece mais. Você não esquece. Não esquece, né? Mais. A E gente que pode viver a nossa travessia. A gente pode viver 200 anos que a gente, principalmente Exato. nós dois, vamos lembrar. E você estava comigo ali, é verdade, é emocionante. A minha emociona até hoje quando eu lembro. Lembra aí, depois a gente ia para as suas caminhadas, você falava, ó, aquela fotografia foi a fotografia da minha campanha. Ela até hoje. Eu também tenho. Eu também tenho ela guardada. Até hoje aquela fotografia. Vamos ver se depois a gente coloca ela. Então. Olha aqui. Tem muita gente aqui. Meu amigo, tem muita gente aqui, ó. Tem a Dulce Helena Fernandes também está aqui. Outro que está conectado com a gente, o Marcos Aparício Cordeiro. Conhece? Opa! Fala, compadre. O DJ Pica-Pau. Conhece o DJ Pica-Pau? Pica-Pau, um abraço. O Éder, o Pica-Pau trabalhou junto com a gente também. O Fernando mandando um feliz ano novo, João. Que você seja muito feliz, que a sua família seja abençoada e você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Amém. Olha aqui, tem mais gente aqui. O Cláudio, João, existe um projeto antigo de se fazer uma avenida por cima do córrego Lava Pés, desde a entrada da Coab 1 até a região da Avenida Paula Vieira. Isaías ainda está de pé, ou foi somente um sonho? Nossa. Somente um sonho não realizado. Não, eu acho que... Digo porque o trânsito de Botucatu ainda precisa de melhorias. A Cris Cury está conectada com a gente. A Giovanda, ao Maurício Seródio. João, obrigado pela primeira parte da revitalização. Estamos esperando pela construção. Dá uma força para o Pardini junto chegarmos lá. Tá vendo? Querem a segunda parte da revitalização. O Jonas, a Alessandra Guzmão, Doreto, a Cris, né? O professor Nenê mandando mais perguntas aqui, a gente vai passar. A Janaína Moreto Pacola lá em Lençóis Paulista. O Cauã Mendonça, a Tarita Fávero, o Emerson Martins. Olha, amigão, tem muita gente aqui. Muita gente conectado, né? Como que é? João, o professor Nenê de novo. O professor, a gente sabe que ele é polêmico, né? João, você dizia que ia acabar com a demanda das creches em Botucatu, mas isso não aconteceu. Não, nós acabamos. Chegou, Nenê, um determinado momento que nós zeramos a vaga de creche, a fila de espera de creche em vários bairros. A questão da creche é uma questão muito controvertida, porque o poder público, a capacidade de resposta dele é num tempo menor do que você tem de mães necessitando. Até porque nós tivemos em Botucatu um fenômeno, que é um fenômeno muito interessante e muito legal, que foi de que nós começamos a fazer creches, e as creches que a gente começou a construir eram creches muito legais, muito bacanas. E a gente teve um fenômeno que aconteceu em Botucatu que nós não esperávamos, que foi a migração de muitas crianças de escolinhas privadas, particulares, para as escolas públicas. Verdade. Então a gente tinha uma lista de espera de mães, né, que estavam aguardando vaga. E quando a gente praticamente percebeu, essa lista, ela vinha aumentando, e a gente falava, mas de onde estão vindo essas crianças que não estavam antes inscritas, cadastradas, aguardando vaga? Eram mães que perceberam que as escolinhas da prefeitura, as creches da prefeitura, não deviam nada para nenhuma escola particular. Perfeitamente. Até hoje é assim, né? As creches da prefeitura, se você pegar as creches que nós fizemos, elas não devem nada, né, para nenhuma escola particular. E aí as mães falaram, poxa, se hoje eu tenho uma escolinha pública dessa qualidade, por que eu vou ficar pondo meu filho e pagar numa escola particular? Não tenha nem dúvida. E daí nós tivemos uma migração, um êxodo, né, e que
foi um impacto na rede que nós não imaginávamos que nós teríamos. Porque a gente estava trabalhando com uma demanda ali que nós enxergávamos. Essa demanda, ela estava meio que... porque essas crianças estavam na escolinha particular, então a gente não enxergava essa demanda. E quando a gente abriu, quantas mães, essas creches, não tiraram seus filhos de escolas particulares para colocar nas nossas creches? A gente pegou uma aqui do lado do cemitério, quando a gente inaugurou, foi uma coisa de louco. Aqui ficou... parece que o projeto era de ser um velório e tal, daí a gente falou, não, nós vamos fazer creche. Era ser velório. Daí quando eu entrei, mudamos tudo, falamos, vamos fazer uma creche, fizemos uma creche, é uma creche que é referência, né, referência. Então, em vários lugares, fizemos creche no Montemor, fizemos creche no Santa Elisa, fizemos creche no Santa Maria, e abrimos, eu acho que foi o governo que mais abriu vaga de creche na história de Botucatu, foi o nosso governo. E é uma demanda que você... que não acaba. Ela é uma demanda que você pode controlar, mas ela não acaba. Agora o Pardini fez a lei, junto com o Paulo Renato, do Vale Creche, uma bela... Eu acho uma bela iniciativa uma também. Uma belíssima iniciativa, por quê? Porque muitas vezes o tempo que você tem, que é isso que as pessoas também às vezes não imaginam, Valério, é assim, quando você tem a demanda, você tem que construir a creche. O tempo de construção de uma creche hoje não é menos de um ano e meio. Se tudo correr bem, porque você tem licitação, você tem que liberar o recurso tem que vir, você faz a medição, fez a medição, tem que emite a fatura, você faz o pagamento. O poder público, ele é burocrático. Não é que nem na vida privada, que você manda fazer, vai no dia seguinte, vai lá, paga, pronto, acabou. Não sei o que, nada disso. O poder público tem uma série de tramitações que são mais lentas. Então, quando você decide fazer uma creche até ela virar realidade, às vezes demorou 1 ano e meio, 2 anos. O que você tem que pensar? Que essa criança ela tem uma idade para estar na creche. Se ela tem 3 anos e ela precisa de uma vaga, e ela vai demorar 2 anos, porque você vai demorar 2 anos para construir, quando você terminar, essa criança já não está mais com idade de creche. Né? E nem vai poder entrar na creche. Não vai poder, porque ela já não tem mais idade de creche. Então, você tem que resolver o problema da mãe rapidamente. Não adianta você falar para a mãe, mãe, seu filho tem 3... espera um pouquinho que eu vou construir uma creche, daqui 2 anos você volta. Ela vai virar para você e vai falar assim, ô João, só que é o seguinte, daqui 2 anos meu filho já não tem mais idade para creche, eu preciso trabalhar e eu preciso trabalhar agora. Né? Então, esse é o dia a dia da administração, de quem viveu sabe. Né? Agora, quem não viveu, é muito fácil falar. Né? É muito fácil falar, jogar pedra, porque nunca sentou ali para saber qual é a dificuldade. Né? Então, essa é a grande angústia, o grande dilema. Então, essa saída do Vale Creche é uma saída boa. Por quê? Porque você tem as escolas particulares em Botucatu que estão sofrendo com esta migração. Migração por conta da boa qualidade das creches públicas, mas também migração por conta da crise. Ou seja, o pai já não tem mais condições, muitas vezes, porque ficou desempregado, ou porque não tem um salário ainda, que é o salário que ele gostaria, ele não tem mais condições de pagar a escolinha particular, então está pondo na escolinha da prefeitura. Então está sobrando vaga nas escolas particulares. Se está sobrando vaga e tem mãe precisando e você precisa atender essa mãe rapidamente, você faz um chamamento público, ou seja, você convida as escolas particulares a se inscreverem, você fixa um preço, a prefeitura fixa um preço, olha, eu quero comprar vagas nas escolas particulares, mas eu posso pagar tanto. As escolas que querem, elas vão lá, se cadastram e disponibilizam vagas. Uma disponibiliza 5, a outra disponibiliza 10, e perfeito. Você tem condição de ter um banco de vagas disponível imediatamente, né, para atender esses casos que são casos urgentes, que a mãe precisa urgente, porque a gente também vive uma outra hipocrisia da sociedade, Valério, a gente está falando de coisas aqui importantes. Outra hipocrisia da sociedade é aquela que passa a mãe que está desempregada e que precisa de uma vaga na creche, porque é o seguinte, ela chega no emprego, na entrevista de emprego, e falam para ela, mas seu filho está na creche? Ela fala assim, não. Daí o cara não dá o emprego para ela porque o filho não está na creche. É lamentável, ela vai na né? creche, não, daí ela vai na creche e fala, olha, eu preciso da vaga porque eu estou fazendo uma entrevista de emprego e eles só vão me dar a vaga se eu tiver com o filho na creche. E aí, muitas vezes, na creche, a pessoa fala o seguinte, não, mas eu só te dou a vaga se você estiver trabalhando. Então, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Você vê que isso é mais do que uma coisa de louco, isso é uma sacanagem. Porque é o seguinte, um só dá um emprego se o filho estiver na creche.
E a creche só dá a vaga se ela estiver trabalhando. Mas então, como que vai fazer? Essa é a hipocrisia que a gente vive. É verdade. Você está entendendo como a sociedade é hipócrita? Né? Quer dizer, isso é assim com a mãe que precisa, isso é assim com o jovem. Cansei. Quando eu fazia cursos de qualificação, a gente estava na prefeitura, nós criamos a UNIT, a Universidade do Trabalhador, formamos mais de 7 mil pessoas, curso de qualificação, aliás, em parceria com o sindicato muitas vezes. Isso mesmo. O que eu ouvi dos jovens? Né? O cara chegava, o jovem falava assim, batia na porta lá para pedir uma oportunidade, o cara chegava, o empregador falava para o jovem, não, mas você não tem experiência. Depois que você tiver experiência, eu te contrato. Meu Deus do céu, como é que ele vai ter experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? Você tem que dar a primeira oportunidade para ele adquirir experiência. Chega lá, você tem registro em carteira, ou você nunca teve uma oportunidade, entendeu? Como que vai ter? Então você cobra dele experiência se você não dá para ele a primeira oportunidade. Isso é hipocrisia da sociedade. Então, o que a gente fez na prefeitura? Diante dessas coisas, eu falei, não, nós vamos dar para eles as primeiras oportunidades. Curso de qualificação, estágio. No nosso mandato, a gente tinha um monte de jovens fazendo estágio que contava como prazo de experiência, como tempo de experiência. Eles saíam da prefeitura, né, e eles passavam, então, a ser reconhecidos com um prazo de experiência adquiridos na prefeitura para conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Tudo isso nós fizemos. Tudo isso para quê? Para acabar com essa hipocrisia. Porque a hipocrisia também. Você cobrar dele experiência e não dá para ele a primeira oportunidade. Você cobrar dela que o filho esteja na creche, mas ninguém dá para ela. Mas a creche exige dela que ela esteja trabalhando. Quer dizer, essas coisas a gente tem que combater. Porque são cheias de... Essas coisas são... Essas diferenças que a gente encontra, né, na sociedade que fazem com que a gente não possa avançar ainda mais. Não tenha dúvida disso. Olha aqui, meu irmão. A Rosilene Aparecida está conectada, está mandando um abraço, parabéns. O Toninho Zorzella, nosso querido amigo Celso Pizarro. Ô, Celção, Toninho. O nosso querido... Eu sou muito amigo dele e eu conheço ele por Baitão. Quando ele veio estudar em Botucatu, o apelido dele era Baitão. A gente ficava junto ali na Libanesa. Nos mocó da vida. Nos mocó da vida. A Patrícia Fanelli. O Celso Pizarro tá pondo aqui. Nosso deputado federal e futuro governador. Que é assim, Deus que te ouça, viu, Serção? É Serção, não é Celso, é Serção. O José Marcondésio, a Kelly Marchini, a Tarita Fávero, aqui, a Vera Lisboa, o Mauro Neres, a Vera Lisboa mandando os parabéns. Um beijo, Vera, um beijo, Maurão. O JH Martins Camargo, o Leandro Manuel, tá aqui. O professor Nenê tá mandando um monte de perguntas, depois eu passo para ele, viu, professor? Aí o vereador Corumim, um abraço, irmão. A Cristiane Nibe, o Clóvis, né, Pereira, tá aqui. Olha, João, são centenas e centenas e centenas aqui mandando os parabéns para você. Isso eu fico muito feliz porque o pessoal acompanha, quer dizer que temos credibilidade dos dois lados, tanto você como eu. Você está me ajudando, eu estou te ajudando. Olha, tem outra aqui. Você já disse aí que foi uma das coisas, mas tem uma pergunta aqui. Dentro dos seus 2 mandatos, quais foram ou qual foi a sua maior felicidade em ser prefeito de Botucatu? Valério, assim, do ponto de vista das realizações, eu tive uma felicidade pessoal, porque, assim, eu não fiz a minha trajetória de vida pensando em ser prefeito, em entrar na política. Eu estava na advocacia, muito feliz com o meu escritório, com a minha vida profissional, né, e não projetei minha vida para isso. Mas quando aconteceu, e eu sentei naquela cadeira, e me veio, né, o sentimento, a emoção de que meu pai tinha sentado naquela cadeira ali por 2 vezes também, né, é uma coisa que pessoal me marcou muito, porque eu ficava imaginando, eu falava, poxa, eu estou num lugar que meu pai estava aqui. E também, deve ser emocionante, né? Emocionante, então isso foi uma coisa muito forte. Agora, do ponto de vista, o que foi mais forte foram as obras, as realizações, e o que elas, e não elas por elas, não as obras pelas obras, mas o que elas permitiram que acontecesse na cidade depois que a gente construiu essas obras, depois que a gente trouxe. Porque tem obra que você não constrói, mas é que você
faz toda a negociação para trazê-la. Né? Então, vou te dar um exemplo aqui, o shopping. O shopping de Botucatu não foi construído pela prefeitura, mas aquilo para trazer aquele shopping para Botucatu, a gente quase se matou. Né? Foi um esforço, né? Reuniões e reuniões em São Paulo para convencer aquela turma para vir para Botucatu, por que tinha que... E a gente tinha que falar por que Botucatu, o cara fala por que Botucatu e não Bauru, por que Botucatu e não outra cidade, e a gente falava, não, pode vir que aqui você vai ter apoio, aqui nós vamos fazer. Aí você imagina construir um shopping, trazer empreendedores para construir um shopping em cima de um lixão. Aquilo era um lixão, Valério. População da Vila Real, né, ela vivia do lado de um lixão. Né? Então, tira o lixo de lá, leva o lixo para o aterro, para a gente poder rasgar a avenida, fazer toda a infraestrutura. Fomos nós que fizemos, para o shopping poder vir, porque eu dei o fio do bigode para ele. Eu falei, ó, se você vier, a gente monta toda a infraestrutura no entorno, para abrir a avenida, para trazer, para melhorar o fluxo, a mobilidade. Né? E eu me lembro quando a gente inaugurou o shopping, né, e entrou uma senhorinha. Eu acompanhei desde o começo até a inauguração. Nossa, foi. E é outra historinha que eu preciso. Depois a gente precisa escrever. Entrou uma senhorinha de vestidinho muito simples, muito humilde, de chinelinho havaiana de dedo. Ela, do jeito que ela entrou, foi uma das primeiras a entrar, a hora que abriu a porta. Ela me viu, ela veio e me deu um abraço, falou assim, prefeito, a gente antes morava do lado do lixão. Agora nós mora do lado do shopping aqui. Vai vendo isso. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, sabe aquele negócio que você fala, para tudo, né? Você quase desaba, porque a valorização que deu para aquela região, mais de 1.000 empregos para Botucatu, shopping, né? E emprego é uma coisa que o político tem que trabalhar todo dia, para gerar emprego na cidade. Então, shopping, depois aqueles 2 hospitais. Botucatu, Valério, não construía um hospital novo, né? Desde os anos 60. Botucatu tinha 3 hospitais. Tinha o Sorocabana, tinha a Misericórdia e a Unesp. E o Cantídio. 4. Dos 4 hospitais, o mais novo foi construído lá, iniciado nos anos 60, final dos anos 60, a Unesp. A Misericórdia e o Sorocabana são anteriores à Unesp. Ou seja, desde o final dos anos 60 até 2008, então nós estamos falando de 48 anos. É tempo, né, João? A cidade não construiu um hospital novo. Um hospital novo. E a cidade cresceu. Naquela época, Botucatu tinha 60 mil habitantes e a gente estava com mais de 120 mil habitantes com a mesma estrutura hospitalar. Não tinha condição, né? Depois foram abrindo novos leitos na Unesp, mas um hospital novo nós não tivemos. Aí o que acontece? A gente teve a oportunidade, nesses 8 anos, de construir 2 novos hospitais para Botucatu e região, inclusive, que foi o hospital para dependentes químicos de álcool e droga, né, e o hospital geral, aquele que está ali, os 2, um do lado do outro, ali do lado da FATEC, na mesma área do Cantídio. Perfeito. 2 hospitais para tratamento de dependente químico, esse problema que a gente tem hoje, que é uma epidemia na sociedade, que é a droga, e o hospital geral de várias cirurgias que a gente faz, onde a Jaque, inclusive, trabalha lá. Perfeito. Tem uma equipe maravilhosa, e que a semana passada, eu vou te dar de primeira mão aqui uma notícia. Opa, olha aí. Semana passada eu tive com o professor Rúgulo, o professor Pascoal, o professor Sérgio Miller, o professor André Balbi, na Secretaria da Saúde. Né? O Fernando me pediu, inclusive, para ajudar nessas tratativas, o meu irmão, e a gente está negociando agora um recurso extra, tanto para o hospital de álcool e droga como para o hospital estadual, porque a gente quer aumentar o número de cirurgias. Tem muita gente aguardando para fazer cirurgia e a gente, com mais recursos, a gente imagina que a gente consegue fazer mais cirurgias, consulta, exames para a população, tudo pelo SUS. Então nós iniciamos uma negociação com o secretário da Saúde para a gente dar uma turbinada nesse hospital. Esse hospital pode, o pessoal que está lá é muito bom, e se a gente conseguir colocar mais recurso, a gente consegue dar uma turbinada e aumentar ainda mais a produtividade do hospital, com mais cirurgia, com mais consulta, com mais exame, né, e melhorando o atendimento da saúde. Então, assim, isso foi uma grande realização. Na minha opinião, a construção desses 2 hospitais. Outra coisa super marcante para mim foi quando a gente decidiu não deixar fechar o Hospital Sorocabana, o Hospital do Bairro. Verdade, eu acompanhei. O hospital ia fechar, estava falido. E a gente foi lá, mais de 1.000 pessoas, e a gente deu um grande abraço no hospital. E aquele dia foi muito emocionante. A gente comprou o hospital com dinheiro público. Aquele hospital ia fechar, ia ser vendido para virar não sei o quê.
né? E a gente fez um esforço grande na prefeitura, juntamos um dinheiro, compramos o hospital, negociamos na justiça a compra do hospital, depositamos o valor e o hospital que ia fechar, a gente transformou no primeiro pronto-socorro pediátrico da região. Da região, não tinha na região isso, ali virou que hoje é uma referência. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Agora está saindo reforma no hospital, nós já temos lá uma série de outros serviços disponíveis para salvar o hospital do bairro, que é um xodó do povo. Aquele hospital foi construído, Valério, para você ter uma ideia, descontava dia de serviço dos funcionários na época da ferrovia, né? Se descontava um dia por ano de serviço dos funcionários para construir o hospital. E isso é verdade que meu tio conta porque ele era ferroviário. Aí, ó. Você imagina perder um hospital daquele, ia fechar. Quando eu entrei na prefeitura, aquele hospital estava fadado ao fracasso, né? Ao fracasso, ele ia fechar, porque estava minguando. E aí a gente fez esse trabalho, eu acho que um trabalho super bacana, envolvendo toda a comunidade, tanto que no dia do abraço tinha mais de 1.000 pessoas, uma emoção, ferroviários com 90 anos de idade, né, que não saíam de casa, né, saíram de casa para ir lá de muletinha para dar o abraço no hospital, quando o hospital passou então a ser hospital do povo de Botucatu. Isso é comprado com dinheiro do povo de Botucatu. Isso é uma grande verdade, porque meu tio tem 90 anos e ele conta essa história, que aquele dia que você tomou essa atitude de não deixar o hospital fechar, para eles foi a maior glória. Porque ele, de uma forma ou de outra, como ele disse, nós pusemos um tijolinho. Mas aí. Foi. Nós pusemos um tijolinho aí. Foi dinheiro deles, foi de suor, foi dinheiro do trabalho deles, porque a ferrovia Sorocabana descontou, em vez de dar para eles, eles concordaram em tirar uma parte do salário deles para construir o hospital. Perfeitamente. Então, aquele hospital, por isso que eu falo que é um absurdo deixar fechar aquele hospital. Porque é o seguinte, aquele hospital foi construído com o suor dos ferroviários de Botucatu. Né? Foi construído com o suor do trabalho, literalmente, porque descontou deles no olerite deles. Então você imagina, rapaz, né? A gente chegar nesse ponto. Você fala, João, mas isso é óbvio? Não é óbvio. Tinha 3 desses no estado. Tinha um em Botucatu, um em Assis e outro em São Paulo, na capital. Em Assis fechou e em São Paulo, na capital, fechou. Aqui só não fechou porque a população se uniu, né? E nós criamos aquele movimento de enfrentamento, de coragem, para não deixar fechar o hospital aqui. E compramos um hospital que hoje é patrimônio público do povo de Botucatu, porque foi comprado com o dinheiro dos impostos da população. Isso que é o mais gostoso, né, João? Isso que é o mais gostoso. E olha aí, João, são centenas. Olha, eu peço desculpa para alguém se eu pular aqui, mas um negócio meu aqui não para. Tem aqui, ó, o Luiz Antônio Luiz Capólio, você conhece ele? Italiano. Italiano. Tá mandando um grande abraço, o vereador Corumim. Parabéns ao nosso sempre prefeito João Cury pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no FDE e vamos juntos sempre. A Silvia Aldi, lá em São Paulo também, a minha prima está lá conectada com a gente aqui, podendo assistir essa entrevista com você. Agora, João, como o nosso vereador Corumim passou aqui, hoje você é o novo presidente da FDE. Fundação de Desenvolvimento, né, de Educação. Você saiu de 2 mandatos de prefeito. Você é teimoso, né, cara? Não sou italiano, sou turco, mas tenho uma dose de teimosia. Você não é italiano, não é turco, mas você é teimoso. Não deu nem tempo de esfriar. A gente já sabia que a gente estava sempre junto, graças a Deus, com a nossa amizade. A gente já sabia que o nosso governador tinha um interesse grande, né, que você fosse fazer parte, junto com ele, no governo do estado. Você nem esfriou a poupança, a bunda, né, da nossa prefeitura, e você assume mais um desafio dentro do governo. O que te levou a isso, João? Valério, olha, eu também não esperava. Eu estava projetando, né, a minha saída da prefeitura para ficar, até para voltar para o escritório, se fosse de advocacia. Não tenho, adoro advogar, né, e também não me projetei para outros lugares, até porque você não sabe se isso vai acontecer. Então, o destino te reserva essas surpresas. Mas eu, logo que terminaram as eleições de 2016, eu recebi um chamado lá em São Paulo do governador e do secretário da Educação, professor Naline, do governador Geraldo Alckmin, e falaram, bom, você vai terminar o seu mandato, acabou a eleição, vocês fizeram lá o prefeito em Botucatu, muito que bom, só que dia 2 você precisa se apresentar aqui
que você vai vir trabalhar no governo do estado, na educação. A gente quer te convidar para ser presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Na cara dura, sim. E daí eu peguei e falei, olha, deixa eu ver como é que vai ser. Não, você pode ver, não tem problema, mas a gente conta com você aqui. Daí voltei para lá com o coração meio que, né, dando uma batida mais forte. E cheguei aqui, conversei com a Raquel, falei, olha, nós temos esse convite, é um desafio muito grande, né? Só que eu queria saber de você, porque eu não quero ir para São Paulo e ficar aqui e deixar a família aqui em Botucatu. 8 anos de prefeitura, Valério. Foi uma experiência maravilhosa, mas ela te deixa algumas cicatrizes. E eu acredito nisso. E uma das grandes coisas que você sofre é a ausência do convívio familiar. O prefeito, ele é prefeito, pelo menos eu entendo dessa forma e procurei ser assim. O prefeito é prefeito 24 horas por dia. Não comporta exceção. Não dá para você ir 8 horas num supermercado e virar para a pessoa que te para te pedir algo, para te falar alguma coisa e falar, olha, agora eu não sou prefeito, agora eu sou o João Cury, vai lá na prefeitura amanhã cedo. Não tem como diferenciar isso, né? Eu não entendo dessa forma. Eu acho que se é prefeito 24 horas, você saiu, a pessoa te parou para conversar, você tem que atender, tem que ouvir. Então, e isso, de certa forma, eu fiz a minha trajetória na prefeitura assim, 24 horas. Então, à noite eu estava andando, fazendo reunião nos bairros, final de semana, ia para os bairros, ia para conversar com a população, saía para ver obra. Então, a minha vida pública foi assim. E quando você tem uma vida pública assim, quem sofre é a família, né? Porque é a família que sofre com a ausência dentro de casa. E a Manuela, ela nasceu 20 dias depois que a gente ganhou a primeira eleição. A gente ganhou a eleição dia 5 de outubro, dia 25 de outubro a Manu nasceu. E o Vitor nasceu em 2011. Então os dois só me conheciam até o final do ano como prefeito. Na cabeça deles... Não era meu pai, né? Não era era assim, na cabeça deles aquilo era o que eu fazia na vida inteira. Então, e a minha filha começou a entender que isso tem um peso para a família. Porque quando é muito criança, não entende muito bem, só sente a falta, mas não entende muito bem por que a falta acontece. Depois começa a ver, fala, puxa vida, né, o meu pai não para em casa, meu pai está ali, tal, e vai sentindo. Então eu não queria sair eu carregava comigo um sentimento de culpa dessa ausência. Puxa, precisava ter ficado mais em casa, às vezes você perde de ver seu filho crescer, participar de coisas importantes da vida do seu filho na escola, tal, porque você tem compromisso, tem que ir para São Paulo, tem que ir para Brasília, tem que ir não sei aonde, né? E tudo isso vai tumultuando sua vida particular. E daí eu falei para a Raquel, olha, para eu ir para São Paulo, eu queria muito que a família fosse. E levar a família é uma mudança, né? Então tem que procurar escola, vamos com a família inteira, né? Aí a Raquel advoga até hoje. A Raquel negociou com o escritório para advogar em São Paulo, prestando serviço para o escritório. A gente foi, a Raquel topou, né? E a gente foi com a família inteira para lá. Fui eu, a Raquel, o Vitor e a Manu, né? Fomos para São Paulo, uma mudança de vida. Nós somos caipira do interior. Totalmente, aqui, né, João? Pé vermelho, de bofete, né? E daí você vai para São Paulo, capital, e em que pese eu conhecer São Paulo e tal, mas morar em São Paulo é uma coisa, uma experiência com totalmente filho, diferente, filho, né? Então você daí vai, procura escola, né? A gente se muda para São Paulo, mas foi assim um ano fantástico, de uma experiência maravilhosa. Eu acho que foi bom para mim, porque a experiência que eu tinha na prefeitura, né, em São Paulo ajudou muito, em muitos aspectos ajudou muito a experiência como prefeito, e lá também eu angariei, eu conquistei uma experiência de trabalhar no governo do estado, numa máquina gigantesca. A FDE é uma fundação que ela presta serviço para a Secretaria da Educação. Ela é responsável, para você ter uma ideia, desde colocar um papel higiênico numa escola até construir uma escola. Colocar um mobiliário, uma carteira, até dar o kit de material escolar para os alunos. Ah, mas João, isso é simples. Valério, nós temos, simples, para você ter uma ideia, nós temos 4 milhões de alunos. 4 milhões de alunos é maior que a população do Uruguai inteirinha. Já 4 pensou? milhões de alunos é o que a gente cuida lá. Né? Nós temos 5.400 escolas espalhadas no estado. Mas não são escolas, todas elas na mesma situação, porque são realidades diferentes. A gente tem escola, por exemplo, ali do lado da Avenida Paulista, que é o metro quadrado mais caro da América Latina, uma área nobre. Nossa, nem como liga. Nós temos escola, por exemplo, em assentamento de terra, lá no Pontal do Paranapanema.
né? Nós temos escola em comunidade quilombola, lá em Iporanga, no Alto Vale da Ribeira, como nós temos escola no centro de Botucatu, a Escola Estadual Cardoso de Almeida, que é o nosso querido IECA. Nós temos escola em comunidade indígena, lá em Peruíbe. Então, são situações completamente diferentes uma das outras. E você tem que estar lá, atendendo essa população, atendendo esses alunos, os professores, os funcionários. E a FDE faz muito, uma boa parte do que se faz pela FDE. Então, foi um grande desafio. Eu percorri o estado de São Paulo, ouvindo bastante a rede. A rede estadual de educação é uma rede de cerca de 400 mil funcionários. Caramba, velho! 400 mil funcionários. É uma das maiores empresas do mundo, a Secretaria de Estado da Educação. E eu não sei fazer de outro jeito se não ouvir, porque a rede estadual é o nosso cliente. É o cliente, eu presto serviço para a rede, para os alunos, para os pais, para os professores, para os funcionários. Então eu precisava ouvir para saber o que eles queriam, o que eles esperavam. Ontem, foi 26 de dezembro ontem, Valério. Ontem de manhã eu já estava em Santa Maria da Serra, dialogando com a rede, reformando a escola, levando dinheiro para reformar a escola, conversando com a população. É todo dia isso. Então foi uma experiência muito marcante. Nós chegamos esse final de ano, para você ter uma ideia, com mais de 1.000 obras, porque lá na FDE nós somos responsáveis também por reformas das escolas. Escola é como a casa da gente, sempre tem algo para fazer. Não tenha dúvida. Sempre tem algo. Você tem 1.000 pessoas que transitam todo dia dentro de uma escola. 1.000. Tem escola de 1.500 alunos, 1.300 alunos. Então é gente todo dia. Gente todo dia, você sempre tem algo para fazer. Você tem que reformar o telhado, tem que reformar o banheiro, tem que reformar a cozinha, tem que reformar o piso. Então sempre tem. Então chega a demanda para nós de todo lado. Né? E aí você tem que eleger as prioridades, porque você não consegue atender todos. Não tem nem como, aí você né, tem que João? eleger a prioridade, ouvir as pessoas, conversa com a diretora. Diretora, olha, não consigo fazer tudo, mas o que é o mais importante para a gente fazer já? Então, é muito gostoso. Né? Assim, não é fácil, porque tem que dialogar, tem crítica, daí, tem frustrações, mas assim, nós chegamos no final do ano, Valério, com mais de 1.000 obras em um ano. 1.000 obras em um ano, nós estamos falando de quase 3 obras por dia. Porque vai fazer todo um dia, ano que você está na... Faz um ano que eu estou lá, dia 2 faz um ano. Né? E quase mais de 1.000 obras, é quase 3 obras por dia. Você imagina, todo santo dia o governo do estado está fazendo 3 obras numa escola. Foi isso que a FDE fez em parceria com a Secretaria da Educação. Né? Então, uma produtividade grande, imprimimos o nosso ritmo de trabalho, o nosso jeitão de trabalhar, uma equipe bacana. Eu ganhei grandes amigos lá, né? Conseguimos dar o mesmo ritmo, a mesma dinâmica. Né? Foi gostoso, mas fica o sentimento, claro, de que ainda tem muito para ser feito. Né? Quem está na vida pública tem um pouco dessa angústia, que é o seguinte: você sai com o sentimento de que podia ter feito mais, que tinha muito mais para ser feito, mas de certa forma você dá a sua contribuição. Você não resolve todos os problemas, é claro, mas você trabalha para dar a sua contribuição e tentar deixar uma situação melhor do que aquela que você pegou. Eu agora, por exemplo, quando entrei lá, né, filha, eu vou te contar uma particularidade aqui. Quando a gente entrou lá, a FDE compra para 4 milhões de alunos, como eu disse. Então, ela compra muita coisa que os prefeitos também compram para as escolas dos municípios. Entendi. E aí, o que acontecia? Eu falava assim, gente, vamos permitir que os prefeitos comprem junto com a gente, porque daí a gente vai aumentar a escala e nós vamos comprar a todo mundo mais barato. Porque se eu compro 100 canetas, eu vou pagar um preço. Se eu compro 10.000 canetas, eu vou pagar outro preço. Né? Então, sem dúvida. Aí todo mundo virou para mim e falou assim, não dá, porque tem um decreto do governador que não permite, isso é impossível, é ilegal. Fomos lá, conversamos com o governador Geraldo Alckmin, teimoso, né? Conversamos com o governador precisa mudar um decreto, porque a gente consegue ajudar os prefeitos a economizarem recurso público se eles puderem comprar junto com a gente. Então nós vamos comprar caderno, o Pardini aqui, quando ele vai comprar caderno, a rede municipal, as escolas municipais compram para 15 mil alunos. Entendeu? O Estado compra para 4 milhões. Então, quer dizer, vamos permitir que a Prefeitura de Botucatu compre junto com o Estado. E aí, a Prefeitura de Botucatu vai pagar o preço que o Estado paga. E o preço que o Estado paga sempre bem menor, mais né? barato. Bem menor, não tenha dúvida. Então, vou te dar um exemplo. Nós acabamos de... Aí conseguimos mudar o decreto. Em 60 dias mudamos o decreto do governador para permitir. Aí mexe com o turco. Mexe com o teimoso. Aí chegou lá... Estamos comprando agora o material escolar, acabamos de licitar. As prefeituras, Valério,
estavam pagando em torno de R$70, R$65, R$70 o kit do aluno de material. O que é o kit? Caderno, régua, cola, lápis, borracha, R$60. As prefeituras pagavam em média, uma pela outra e tal. Sabe por quanto saiu agora a licitação? 28. Vai vendo? R$28. Então, olha a economia que os municípios vão ter. Com isso, vai sobrar mais recurso para os prefeitos investirem mais em educação. Né? E nós temos, Valério, que investir em educação. Não tem outra saída. É a prioridade, né, João? Não tem outra saída. A educação, né, não sei se é porque, quando você entra mais profundamente num tema, você conhece, mas o prefeito, ele de certa forma é um clínico geral. Ele tem que ser um clínico geral. Até por isso que ele tem secretário da saúde, da educação, esses sim se aprofundam mais. Então, o prefeito sabe bem, mas até um ponto de tudo. E ele tem outras atividades políticas, que está em São Paulo, está em Brasília, buscando recurso e tal. Então, ele muitas vezes não consegue entrar profundamente em todos os temas da administração. Aí ele tem as equipes responsáveis por isso. Mas, então, eu tive a oportunidade esse ano de entrar profundamente na educação, conhecer a educação. Quando você conhece a capacidade que a educação tem, e você percebe, né, a capacidade que ela tem de transformar vidas, né, você fica apaixonado. Eu me apaixonei, né, e eu quero ser, se Deus quiser, um defensor para o resto da vida, né, de um país que faça da educação a sua prioridade. E a educação, Valério, ela não muda um país, ela não transforma um país, mas ela transforma pessoas, sabe? E pessoas transformam um país. As pessoas transformam um país. Então, assim, a gente tem que investir em educação, não é porque ela muda o país, né? Porque ela transforma as pessoas. E essas pessoas vão transformar. O país. Essas pessoas transformam o país. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na educação e ver o que a educação proporciona na vida das pessoas, as mudanças que as pessoas têm, transformadoras, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nunca mais, depois que você adquiriu, nunca mais ninguém te tira. É a única coisa que a gente não perde, né, João? Você pode ter e perder. O conhecimento que está aqui, nunca mais. Nunca mais então, perde. A gente tem que entrar, nós estamos na era do conhecimento. Essa juventude que está aí é uma juventude completamente diferente da juventude de 20 anos atrás, né? Que é estimulada de outra forma. Então, nós estamos na era do conhecimento. Provavelmente, tem muitos empregos que não existem mais, que estão em extinção, empregos tradicionais. Tem outros novos empregos que estão surgindo, né? E nós temos que preparar essa juventude para essa era, para a era do conhecimento, né? Para que o nosso aluno seja um aluno onde a escola seja mais interessante, onde ele tenha mais curiosidade de ir para a aula, e a gente tenha uma escola que possa fazer sentido na vida desses alunos. Então, a educação não é uma das chaves, Valério, para a gente ter um país melhor. Ela é a chave para a gente ter um país transformado na medida que a gente consegue transformar vidas através da educação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu assino embaixo tudo que você disse aí, porque o que vem de berço desde a educação, a pessoa nunca mais perde e leva para o resto da sua vida, seja o segmento que ela puder seguir, né? Olha aqui, meu irmão, o Laudo Gomes, nosso vereador. Nosso vereador, um abração, Laudo. Mandando um bom dia. Trazer o mestre João para falar à população é muito bom. Esperamos você para ser o nosso deputado federal. Obrigado, irmão. O Robson André mandando um bom dia. O Betão Costa. O Mário Martinelli. O Robson está aqui. Bom dia, Valério. Show de bola. A entrevista com o nosso grande amigo João. Forte abraço a todos e um feliz 2018. Obrigado, gente. Feliz ano novo para vocês também, viu? A Dulce Helena, um grande e forte abraço para vocês. O Josué Santos, o Mário Martinelli, um grande abraço ao João. Olha aí, Marinho. DJ Pica-Pau. Graças ao incansável trabalho e esforços do nosso João, a educação no estado avançou 3.000 anos. E deu um monte de risada aqui. Em menos de 365 dias. Eu não tenho dúvida, viu, Pica-Pau? A Nilza Freitas Corvino também está aqui. Beijo. A Tarita Fávero. João, você vai voltar para a prefeitura ou vai partir para a presidência? Que legal. Beijo, Thalita, um beijão. O Murilo Dinardi. O Henrique Rosseto, a Priscila Costa, o Ademir Toani está aqui. Ô, Toani, Murilinho, um beijo para todo mundo. Ademir Toani. Estou assistindo, isso aí. O nosso querido amigo também, radialista, Pedro Manhães, está aqui.
o José Paula, nosso querido amigo, né? Zé Pies, Então, você vê que aqui, graças a Deus, tudo essas coisas aqui... Que coisa, hein, rapaz? Só me deixa feliz. Onde você chegou? Eu não esperava. Quanto o Sérgio Ortiz tá pagando? Tem que aumentar o salário aí, tem que falar pro Sérgio Ortiz aumentar o salário. Ajuda eu aí. Ô, Sérgio Ortiz, por favor, pô. Ô, Marquinho. Me ajuda aí. Essa aqui é a Rádio Comerciário e eu fico muito feliz em poder deixar as pessoas a par de tudo isso que acontece e trazer pessoas como você. Por ser um amigo, por ser um irmão, por ser um parceiro, sabe? Muita gente chega, ô louco, mas ontem ainda chegaram e aqui na brincadeira aqui do tal do Facebook, isso é um rastilho de pólvora, que a gente sabe, né? Ó, se você conseguir levar o João aí, eu pago 10 caixas de cerveja pra você. Então, agora, irmão, nós vamos ter cerveja. Agora nós vamos beber junto e nardeando. Entendeu? Porque, veja bem, as pessoas às vezes põem um rótulo, né, João? Essas coisas que me deixam às vezes indignado. Quem não conhece, quem não viu, por isso que esse sistema aqui me deixa muito feliz, porque quem não teve a oportunidade de te conhecer pessoalmente, ou de te ver pessoalmente, ou conversar, que foram, eu acredito que dentro de Botucatu, muito pouca gente, hoje está te vendo aqui, está te vendo, e está aqui o nosso resultado aqui, com centenas, ó, se nós já não passamos de milhares aqui, de pessoas conectadas, porque o negócio é muito rápido aqui. Eu vou virar a tela para você dar uma olhada. Dá uma olhada aqui. Ó, como é que vem o negócio para mim aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Você tá vendo? Ó, não sou eu que estou dizendo, não. Tá aqui, ó. Olha todo esse pessoal conectado aqui, João. Desde a hora que a gente começou. Olha aí, vai vendo. Isso que vai ficando lá para trás que não passa mais, né? Já ficou para trás aí, ó. Olha lá, as likes lá embaixo, passando lá. Então tem muitas vezes a pessoa fala, você tá de brincadeira, você tá falando aí que tá mentindo. Não é, não. Tá aqui, ó. Aqui, é esse novo modo, olha lá, o Fernando Santana. O que ele pôs aqui? Mitinho de... Mitinho. De Ibitinga, olha lá. A Fer, esposa do Mitinho. Um beijo, Fer. Manda um beijo pro Mitinho aí. Tá vendo? Então não sou eu que estou falando. Isso aqui tem Zé o Paulo, Brasil. Zé Piranha. É, Zé Piranha. Tem o Brasil inteiro conectado conosco aqui. Isso que é o legal. Tá todo mundo te vendo, você põe a cara para... Perna de pau, jogadorzinho sem vergonha. Perna de pau. Você tá vendo? Então tem muita gente aqui conectado que vem aqui te mandar um abraço, que vem te parabenizar por tudo que você tem feito aí. E, né, eu não sei se o seu horário, porque aqui o nosso horário é você que manda, viu, João?